Sim quando deve dizer sim e não quando deve dizer não. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Sejam bem-vindos ao Our Life, o nosso canal, e nós criamos esse canal com o intuito de ensinar a vocês tudo aquilo que nós temos aprendido e nós refletirmos aqui sobre as nossas vidas. Então vamos ver sobre isso de falar sim e falar não? Mateus capítulo 5, versículo 37 diz assim: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Esse versículo é uma parte do Sermão do Monte, e Jesus está falando ali, alguns versículos acima, ele está falando para as pessoas que estão ouvindo, para eles não jurarem nem pelo céu, nem pela terra, enfim. E daí ele chega nesse texto que a gente leu: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. E o que passar disso vem do maligno. O pessoal tinha um costume de, para sustentar aquilo que eles estavam falando, eles usavam juramento. Então eles juravam por Deus: eu juro que eu fiz isso, juro em nome de Deus que eu fiz isso. Ou eles juravam pelo templo: eu juro pelo templo que isso de fato é verdade. E Jesus está condenando isso, porque eles usavam o juramento para confirmar e ir muito além daquilo que eles estavam falando. E talvez aquilo que eles estavam falando nem era verdade, mas pelo fato deles usarem o nome de Deus, eu juro por Deus, transmitia de que aquilo seria verdade quando na verdade não era. E o que Jesus está falando? O sim de vocês deve ser sim, e o não de vocês deve ser não. Ou seja, a tua palavra tem que ser verdadeira. O que você está falando tem que ser verdade, você tem que sustentar aquilo que você está falando. E ele fala abaixo: o que passa disso vem do maligno. Ou seja, o que vem do maligno? A mentira vem do maligno, a infidelidade vem do maligno, essas coisas vêm do maligno. Então o texto, ele é claro, às vezes a gente coloca dificuldade naquilo que a gente lê, mas é muito simples. O sim de vocês deve ser sim, e o não de vocês deve ser não. E o que passa disso vem do maligno. Então a gente deve ser sincero, a gente deve ser íntegro, a gente deve falar a verdade. É isso que nós aprendemos nesse texto. Música do Leonardo, eu juro. Ah, é? Eu juro. Eu juro. Por mim mesmo, por Deus, por meus pais, né? É isso aí mesmo. Para nós falarmos sim e não, e sermos sinceros naquilo que nós estamos falando, eu vou trazer aqui 4 coisas. Envolve aqui essas 4, claro que tem muito mais coisas que a gente poderia falar, mas eu vou falar sobre essas 4 coisas para nós falarmos sim, quando nós devemos falar sim e quando nós devemos falar não, ele seja sim e seja ou não. Vamos ver quais são essas 4 coisas. Então, primeira coisa, envolve sinceridade. É claro que a gente não precisa falar nesse vídeo o quanto que é feio a mentira, né? O quanto que a gente não deveria mentir. Então, para falar sim, sim e não, não, envolve sim a nossa sinceridade. Envolve nós não mentirmos quando nós estamos falando. E às vezes parece que quando a gente fala, eu juro que eu fiz tal coisa, mesmo que a gente não está mentindo, mas dá a impressão que a gente quer exagerar em algo e a gente está querendo provar que aquilo que a gente está falando é verdade. E aquele juramento em si, às vezes até faz pensar, as outras pessoas pensarem que a gente está mentindo. E às vezes a gente não está. Mas a gente fala, eu juro pela minha mãezinha, eu juro por determinada coisa. E a gente está tentando transparecer, às vezes, algo que não é verdade, mas para sustentar que é verdade, a gente faz esse juramento. Que a gente vá direto ao ponto, que a gente fale sim, sim e não, não. E isso sim, envolve sinceridade, envolve nós sermos sinceros com aquilo que nós estamos falando. Segundo, envolve honestidade, quase a mesma coisa, nós sermos honestos com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente precisa falar. Envolve, claro, honestidade. Será que a gente precisa aumentar alguma coisa para dar mais credibilidade? A gente comprou 15 quilos de alguma coisa e para contar para o outro fala que comprou 25, a gente aumenta só para dar mais credibilidade para aquilo que a gente está falando? Ou seja, para a gente ser verdadeiro naquilo que a gente está falando, a gente precisa então jurar por algo maior do que nós, ou jurar por Deus, enfim, jurar pela igreja, para transmitir que a gente de fato está sendo mais honesto. Então é isso, envolve nós sermos honestos. Sim e não. Sim, sim e não, não. Isso envolve também honestidade. E para você treinar o sim, sim, não, não, eu vou pedir para você se inscrever nesse canal e você vai dizer comigo: sim, eu vou me inscrever nesse canal porque esse canal tem sido bem legal. E você que está chegando agora, aproveite todos os conteúdos que a gente tem aqui, porque a gente reflete sobre a nossa vida. Então são várias coisas que a gente aprende aqui, nós temos aprendido como família e a gente quer transmitir para vocês. Então se inscreve aí nesse canal, dá uma moral pra gente, ajuda no crescimento e você vai aprender um monte de coisa. E obrigado para aqueles que já disseram sim pro nosso canal e se inscreveram aqui no canal, e garanto que já estão aprendendo um monte de coisa. Agora vamos continuar comigo. Terceiro, envolve ser direto.
quantas pessoas que são convidados para ir em determinado lugar e as pessoas falam a frase, eu acho que é a mais conhecida, eu vou ver e te aviso. Gente, quem vai ver e te avisa, não vai. Ou senão a pessoa pode falar assim, eu vou fazer o possível para ir. Essa pessoa não vai. Por que quando a gente é convidado para alguma coisa, a gente não falaria, eu não posso, eu não vou? A gente poderia fazer isso. E quando a gente diz não para alguém, não significa que a gente vai ser grosso, porque tem maneiras da gente falar que não vai sem ser grosso com as pessoas. Porque às vezes a pessoa fala assim, vamos em determinado lugar, a pessoa olha para você e fala, não. Daí sim, soa como grosseria, né? Mas a pessoa pode muito bem explicar o motivo da ausência, o motivo de que ela não pode. E envolve os primeiros pontos que a gente falou, honestidade e sinceridade. E tem gente que tem dificuldade de dizer não para as coisas. É convidado para alguma coisa, mas fica com medo de falar, de ofender, e fala que vai, e daí não queria. E a gente tem que trabalhar isso na nossa vida. Será que a gente está sendo honesto quando a gente faz isso? A gente diz sim para alguma coisa que a gente não queria ir, ou que a gente queria dizer não, ou o inverso? E em quarto lugar, envolve nós mantermos a nossa palavra. Nós temos uma palavra, nós somos verdadeiros? Nós damos testemunho, nós damos exemplo daquilo que nós fazemos? Então nós mantemos nossa palavra. Nós dizemos sim, nós dizemos não. Opinião, é claro que é válido, é válido, eu creio que é válido nós mudarmos às vezes de opinião. A gente acreditava em uma coisa, a gente se convenceu, a gente aprendeu de Deus que aquilo é errado, a gente aprendeu que a gente não deveria agir dessa forma. É válido, mudei de opinião sobre isso. Mas quando a gente está conversando com alguém, a gente não está sendo sincero, nós não estamos mantendo nossa palavra. Nós estamos sendo desonestos, nós não estamos mantendo nossa palavra. A gente está se enrolando para conversar com alguém, nós não estamos indo direto ao assunto, direto ao ponto. Então envolve também nós mantermos a nossa palavra. Sim é sim e não é não. E para você continuar aprendendo, eu vou deixar um vídeo aqui em cima que fala que tudo aquilo que nós queremos que as pessoas façam para nós, a gente deve fazer para o próximo. E aqui também tem uma playlist de vários assuntos que você pode aprender e aplicar na sua vida desde já. Que Deus abençoe a sua vida e até mais.